saúdo a todos com a paz do Senhor. Dizer da minha alegria de retornar aqui a esta casa. Eu já estive aqui umas 2 vezes, né? E o pastor Rogério é um amigo que a gente adquiriu e foi através do grupo, né? A gente se conheceu na época através do grupo e nos tornamos amigos. E ele tem nos ajudado muito lá como um dos que ministram cursos de treinamento de liderança lá no nosso ministério. E ele conheceu muita igreja nossa, viu, Rogério? Quando eu via lá o cartaz, está em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Já quase ferreirense. E nós, então, temos uma ligação forte. O pastor Carlos é um amigo já de muitos anos, né? E outros que a gente vai acumulando, né? E esse grupo tem alcançado esse objetivo de unir, né? Um grupo bastante seleto. E o pastor Josué Medeiros, quando fez esse grupo, né? Era um grupo de amigos dele. Ele pregou por mais uns 30 anos, né? Acho que foi pregador itinerante, pregou no Brasil, em outros países. E ele reuniu muitos amigos e fez esse grupo. E um dia me convidaram, me jogaram no grupo. E estamos aí até hoje. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los à leitura de um texto que está no livro de Lucas, capítulo de número 3. Lucas 3. E no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconídes, e Lissânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. E foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão de pecados. Como está escrito lá no livro das palavras de Isaías, o profeta, que diz: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. E o João, ele dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, assim: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comece a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Porque eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado, ele está colocado à raiz das árvores.
Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E o que devemos fazer então? Perguntavam às multidões. E João respondia: olha, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tem comida, faça o mesmo. E alguns publicanos também vieram para serem batizados. E eles perguntavam: mestre, o que nós devemos fazer? E ele respondeu: olha, não cobrem nada além do que foi estipulado. E então alguns soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. E o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. E João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Amém. Amado e querido Salvador, nós queremos te agradecer por esta primeira hora. Pedimos que o Senhor, através do teu Espírito, possa falar aos nossos corações, às nossas mentes, e que ao longo desse dia nós possamos aproveitar, Senhor, as mensagens que iremos ouvir, as instruções que iremos receber, e que tudo isso seja para a edificação da nossa vida, do nosso ministério, do nosso trabalho, do nosso serviço. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero tratar com os irmãos nesse tema sobre a pregação do João Batista. E a pregação, ela é, desde os tempos mais remotos, um dos mais importantes meios da comunicação do Evangelho. Principalmente em se tratando do período descrito aqui, o período do João, porque eram tempos em que a escrita ela era muito precária, né? A dificuldade para se escrever livros era muito grande. Então, as instruções elas iam se perpetuando através da fala, né? Havia aquela responsabilidade do pai, transmitir de forma oral as tradições, os costumes, para que eles pudessem ser preservados. E isto se utilizava de muitos mecanismos, né? Como festas, como celebrações específicas que serviam para manter aquela tradição. Então, quando acontecia a festa, se relembrava porque daquilo, porque Deus abriu o mar, porque não sei o quê. E essas instruções, elas eram assim preservadas. A escrita era muito precária, era muito difícil, porque não haviam mecanismos, senão o manual, para se escrever
aquilo. Então, era mais oral. E aí a voz profética era um instrumento de Deus. Quando Deus queria falar, ele então usava um profeta para falar, para instruir o povo. E entre todos os profetas, nós vamos encontrar este aqui, que é o João. O João, chamado Batista. E é interessante porque o João, ele se autodenomina a voz, né? Eu gosto do João porque o João foi procurado um dia por um grupo de pessoas que queriam saber quem ele era. Só que assim, eles já tinham uma ideia de quem poderia ser o João. Eles não sabiam ao certo, mas fizeram uma lista, que eu chamo de lista dos notáveis, né? Parece a lista do quinto elite. E eles vão a João e começam a perguntar, né? Você é esse aqui? Não. Então você é esse aqui? Não. Aí você é esse aqui? Não. Eles vão riscando a lista. E esse? E esse? Então quem é você, rapaz? Senão eu sou apenas a voz. Eu sou apenas a voz. A voz que clama no deserto. E eu gosto de ler isso, de ouvir isso, sabe por quê? Porque eu entendo que a gente só precisa ser a voz. Esse era João, ele disse, eu sou a voz. E eu queria nesta manhã fazer uma análise da pregação de João, até para a gente comparar isso com o que nós estamos pregando hoje. Será que nós temos uma pregação parecida com a João? Será que é importante trazer para a nossa pregação alguns elementos da pregação de João? Esse é o meu assunto com os irmãos nesta manhã. E a primeira análise que eu faço da pregação do João é a seguinte: ela vinha da parte de Deus. O João, irmãos, não tinha Google. Porque hoje está fácil pregar. Você diz assim, ok, Google, pregação sobre liderança. Parece um monte. O João não tinha isso. O Google dele era os céus. O Google dele era os céus. A mensagem de João vinha da parte de Deus. Está escrito, veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Veio a palavra de Deus a João. Então, a primeira coisa que eu aprendo com a pregação do Batista é que a mensagem, ela tem que ter origem divina. Tem que ter origem divina. Talvez você está aqui nesta manhã, ou vamos passar esse dia todo aqui, Deus vai falar muito com você. E não se sinta assim, intimidado de ouvir aqui e dizer, eu vou pregar isso lá na minha igreja. É para pregar mesmo, Deus está falando com você. A mensagem está vindo de Deus para você. Então, o papel principal do profeta era ser a voz de Deus para o povo. Ele ouvia Deus e falava com o povo, diferente do sacerdote que ouvia o povo e falava com Deus. O profeta fazia esta ponte. Então a mensagem dele tinha que vir de Deus. E eu costumo dizer, pastor Carlos, que nós vivemos nesse mundo pós-moderno uma filosofia chamada de politicamente correto. Não pode falar. Tem grupos aí que vão ficar seus inimigos, vão te cancelar na internet. Agora tem a cultura do cancelamento, né? Mas o profeta,
ele não é politicamente correto. O profeta, ele não fala para agradar grupos A ou B. Ele fala o que Deus manda ele falar. A mensagem não é dele, ela é de Deus. Há muitos anos atrás eu tive uma experiência com um grupo de estudantes da USP que foram à igreja fazer uma entrevista comigo. Queriam falar com o pastor, mas eu que estava lá. E eles foram, chegaram lá e disseram, a gente pode gravar a entrevista? Eu falei, pode. Inocente. E eles armaram lá a câmera, ligaram o gravador e disseram, pastor, é o seguinte, o assunto aqui é homossexualismo. Eu gelei. Nem estava preparado. Eles disseram assim, é o seguinte, nós viemos aqui para o senhor falar para nós qual é a posição da igreja sobre este assunto. E irmãos, a primeira coisa que eu pensei, bom, quem fala em nome da igreja é o pastor José Wellington, que é o presidente da convenção, né? Um outro que gosta de falar em nome da igreja é o pastor Silas Malafaia. Eles deviam ter procurado esse pessoal, vem falar comigo, né? E naquele aperto, o Espírito Santo, Deus, me deu uma resposta. E eu disse a eles assim, a igreja não tem nenhuma posição. E aí a surpresa, vamos assim dizer, mudou de lado. Eles tinham me surpreendido, agora eles estavam surpresos. Não, como assim a igreja não tem? Não, a igreja não tem posição nenhuma sobre isso. Não, mas nós já ouvimos rabinos, padres, monges, não sei o quê. A igreja tem que ter uma posição. A igreja não tem. Quem tem uma posição é Deus. A gente não criou nenhuma posição. Nós seguimos o que Deus diz. Era assim o profeta. O profeta, ele não formava opinião sobre nada. Ele era a voz de Deus. Então, quando ele pregava aquilo que Deus estava dizendo para ele falar. E eu abri as escrituras para eles. E li e falei, está vendo, é Deus. Deus fala e a gente obedece. Agora, a opinião não é nossa, nós não formamos nenhum conceito. Esse conceito vem das Escrituras. Então, eu quero que você aprenda nessa manhã que a mensagem que nós pregamos não é nossa. Ela tem que ser a mensagem de Deus. Este elemento é fundamental. E se Deus não falou com você, você não tem nada para falar. Se não fala, fica como dizia, nós tínhamos um pastor lá no ministério, ele faleceu recentemente, o pastor Ralph. Ele era um matutão, assim, não tinha estudo, mas pregava muito bem, né? E ele tinha um modo de dizer, quando o camarada não tinha mensagem, né? Ficava lá. A gente já está acostumado com esse negócio, né? O camarada está mensagem, fica lá enrolando. Ele dizia, esse camarada fica aí, tem coisa e tal, não tem nada. Então, se você está assim, você não tem mensagem, não fale. É como aquele, mais que correu lá, né? Eu quero correr. Não, mas a mensagem está comigo, não, mas eu quero correr. E ele correu com o mensageiro, passou na frente do mensageiro, chegou na frente do rei Davi, o Davi disse, qual é a mensagem? Não tem mensagem. Mas é melhor, se você não tem mensagem, dizer que não tem, do que ficar falando sem que Deus tenha lhe dado uma mensagem. Porque para nós pregarmos, nós temos que ouvir o que o Espírito Santo quer dizer à igreja. E como é que nós ouvimos a voz de Deus? Hoje você está ouvindo, vai ouvir o dia inteiro Deus falar aqui. Mas também ouvimos a voz de Deus através das Escrituras. Você quer ouvir Deus, tem que ler as Escrituras. Deus fala conosco através delas. As Escrituras é a fonte inspirada através da qual o Espírito Santo fala conosco. E ele, o Espírito Santo, irmãos, ele conhece as nossas necessidades.
Ele sabe o que nós precisamos ouvir. Ele conhece as nossas fraquezas. E Ele inspira os seus arautos, aqueles que vão falar. E diz, fala isso aí. Né? No dia de hoje o Espírito Santo está bem ocupado. Porque tem vários pregadores para ele inspirar. Fala isso aqui. Você fala isso, você fala aquilo, você fala aquilo. Ele vai distribuindo aí aquilo que nós precisamos ouvir para que possamos estar enquadrados dentro daquilo que o Senhor tem para conosco, os seus planos e propósitos. Então a mensagem, ela tem origem divina. E ela não só tem origem divina, a mensagem tem um propósito divino. E aqui nós temos uma observação muito importante para nós fazermos. Nesse período aí, após o último profeta, a voz de Deus, ela se torna a própria Escritura Sagrada. E ela agora é entregue à interpretação daqueles que compunham, constituíam o sacerdócio. Mas o sacerdote, ele nem sempre se mantinha fiel. Então o que nós temos nos dias de João é um sacerdócio corrompido. Por quê? Porque havia apenas um sumo sacerdote. Ele era o supremo que era escolhido por Deus. Tinha que ser da casa de Arão. Arão foi o primeiro. E aí a sucessão de sumos sacerdotes. Mas o texto diz que nos dias de João, Anás e Caifás exerciam simultaneamente o sacerdócio. Havia entre eles uma espécie de combinação. Não, esse ano você dá as ordens, o ano que vem sou eu, e nós vamos levando. Então, a gente percebe que isso já estava desvirtuado. Quando deveria haver um único sumo sacerdote, agora existia dois. É um período onde a fé, ela vai ser substituída pela religiosidade. Ela vai ser substituída pelas tradições rabínicas. Nós vamos perceber isso com a chegada de Jesus. Jesus, quando no Sermão do Monte, ele diz assim, eu porém vos digo, esse eu porém vos digo que traduz aí uma substituição de significados daquilo que eles entendiam ser o correto, não é uma interferência de Jesus na lei. E você vai observar que Jesus não diz assim, o que a lei diz? A lei diz, não matarás, eu porém vos digo, não é assim. Não, Jesus não fala isso, Jesus diz assim, o que é que os antigos disseram para vocês? O que é que eles traduziram da lei que isso significa? E aí ele vai dizer, eu porém vos digo, não é essa a mensagem. Porque esta mensagem havia sido desvirtuada. Sem falar nesse conluio que eles têm com as autoridades romanas. Eles estão ali em acordo com os romanos, até na morte de Jesus há esse conluio para que Jesus seja retirado de cenário. Nós vamos encontrar o luxo do santuário. E aí, irmãos, o que nós vamos encontrar aí? Nós vamos encontrar Deus agindo na contramão. Agindo na contramão. E sabe o que nós encontramos aqui? Deus mudando de endereço. Deus não fala mais no templo. Deus não fala mais na igreja. Deus não fala mais através do sacerdote. Ele muda. E Deus vai falar lá num deserto, à beira do Jordão, na boca de um homem chamado João.
Porque o templo estava corrompido, o sacerdócio estava corrompido. E Deus então encontra um homem que vai falar o que ele precisa falar. Um camarada meio doido. Eu sempre imagino o João assim, esquelético. Ele não era gordo, né? Porque o cara disse que comia gafanhoto e mel, não podia engordar com essa dieta. Então eu penso num cara esquelético, ossudo, olhos esbugalhados, cabelo meio esvoaçado, vestido com pele de cordeiro, gritando no deserto: arrependei-vos! Mas ele era a voz de Deus, ele estava dentro do propósito daquilo que Deus queria, e Deus sai da igreja para falar no deserto. O negócio estava tão feio, irmãos, que Jesus curou um cego. Ele curou um cego de nascença, deu um rebuliço, pastor Itamar. CPI, investigação, abriu-se um processo investigatório, testemunhas são chamadas, são ouvidas, conclusão final do relator do processo. O senhor está excluído da igreja. Excluíram o cego. Excluíram o cego da igreja. Ele sai, do lado de fora da igreja, ele encontra quem? Jesus. E Jesus disse: e aí, o que deu lá? Me excluíram. Não esquenta a cabeça, eu também não posso entrar lá não. E eu costumo dizer, irmãos, Jesus está fora ainda até hoje de muitas igrejas. Se você quer encontrar Ele, não é lá que você vai encontrar. Porque o propósito está desvirtuado. Não há essa mensagem genuína vinda da parte de Deus, que atinge o objetivo que Deus quer. E o deserto de João é o deserto do povo, ele representa o deserto do povo. O povo está vivendo uma situação de deserto, mas Deus encontra uma voz que clama no deserto. E hoje nós estamos clamando no deserto. Porque há muitas vozes por aí, o evangelho foi mercadejado, o evangelho foi adulterado, misturaram água no vinho. A igreja que deveria ser o sal, virou o açúcar da terra. E o evangelho de João não. A pregação de João, irmãos, ela falava do despreendimento das coisas materiais. A mensagem do João, ela fala que quem quer ser o maior tem que ser o menor. A mensagem do João está focado na evangelização, no arrependimento, no discipulado. Pois é. É cada formigão. Então, nós perdemos a realidade da mensagem. Queremos pregar mensagens que agradem, açucaradas. A mensagem que você prega, ela tem que ser divina. Você prega o que Deus tem para falar. E se isso for salgado, que seja. Então, a mensagem do João era objetiva. Ele disse: olha, preparem o caminho para o Senhor. Ele está chegando. O novo tempo está para raiar. E você tem que estar preparado. Você tem que limpar o seu coração. Você tem que andar em veredas novas. A mensagem do João traz uma exigência divina. João chega pregando, realizando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados e dizendo: algo novo está chegando. Algo novo está chegando.
E você tem que estar preparado para receber. É preciso que haja uma mudança. Mas a mudança proposta do João não é uma mudança externa. É uma mudança interna. É uma mudança de coração. É aquela mesma mensagem que Jesus disse assim: olha, não se coloca remendo velho, remendo novo em tecido velho. O tecido tem que ser novo. O tecido tem que ser novo. Jesus estava dizendo que, olha, eu não vim reformar um tecido velho, costurando um tecido novo, aonde ele rompeu, onde ele rasgou. Não, Deus não veio reformar um homem, Deus veio criar um novo homem, uma nova criatura. Ele veio trazer algo totalmente novo. E o João diz: o coração de vocês tem que estar preparados para isto. É uma nova vida, são novos valores, é um vinho novo que não pode ser recebido em odres velhos. Não pode ser recebido em odres velhos. Os odres velhos não aguentam o vinho novo que Jesus trouxe. A velha estrutura judaica não suporta, ele não comporta este novo que vem, essa estrutura de judaísmo, de leis, de códigos, de regras, de mandamentos, de um monte de coisa. Isto não vai resistir o vinho novo. O odre precisa ser renovado, precisa ser um odre novo para esse vinho que está chegando. Então as suas palavras ecoavam naquele deserto. E ele dizia: preparem o caminho para o Senhor. Preparem o caminho para o Senhor. Qual é o preparo? É o arrependimento. O arrependimento é a porta de entrada do Evangelho. Você só consegue receber este Evangelho de Jesus Cristo se você reconhecer que é pecador. Se você enxergar os seus pecados, aí o Evangelho entra no coração, entra na mente, traz esse novo de Deus para a sua vida. E a mensagem do João fala sobre isso: todo vale será aterrado, os buracos vão ser tapados, vai ser nivelado. Todas as montanhas e colinas niveladas, não tem mais altos e baixos, é tudo plano, é algo novo que Ele está trazendo. O Evangelho de Jesus Cristo faz isto. As estradas que estão tortas, elas serão endireitadas, e os caminhos acidentados, aplanados, porque agora vai chegar um novo conceito. Esta é a mensagem. Esta é o cerne da pregação. Você ainda prega a palavra de Deus? A tua mensagem tem que vir do céu e tem que ter objetivo. O objetivo é endireitar os caminhos tortuosos, é tapar os buracos, é derrubar as montanhas, é aplanar para que Deus possa trabalhar. Vai aplanar. Na igreja não tem mais rico nem pobre, nem branco, nem preto, nem escravo, nem livre. O Evangelho sofreu perseguições do Império Romano porque ele fez essa desconstrução social. O camarada era um senhor de escravos, aí ele aceitava Cristo, e aí ele ia congregar numa igreja que o escravo dele era o pastor. Que bagunça! É meu escravo aquele lá. Aquele é meu pastor. É isso que o Evangelho faz. Ele aplana. Ele aplana. As montanhas são derribadas e os buracos são tapados para que haja o projeto e o propósito de Deus. Os grandes e pequenos são nivelados em relação ao reino.
Então, nós vivemos uma sociedade, irmãos, que precisa se arrepender de muitos desvios. Nós vivemos um tempo onde a igreja precisa se arrepender de muitos desvios. E isto só é possível de acontecer quando nós pregamos o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Isso só é possível de acontecer quando a nossa pregação é em sintonia com o céu. Quando nós nos tornamos profeta de Deus. Quando o politicamente correto não nos comanda. Não nos comanda. A pregação genuína, ela tem ênfase no arrependimento e na transformação de vida. A mensagem de João é uma mensagem que não esconde as consequências eternas. A mensagem de João, ele vai nos falar sobre espírito e fogo. Me perdoe aqui, eu sou presidente de convenção, conselho de doutrina, não vai me levar no conselho de doutrina. Eu vou mexer aqui no batismo com fogo. João diz assim: após mim está vindo um mais poderoso que eu. Ele é tão poderoso que eu não sou digno, não estou apto para nem tirar sandálias dos seus pés. E ele traz 2 batismos. Ou ele batiza com o Espírito Santo, ou ele batiza com fogo. O Espírito é vida, mas o fogo é juízo. E você pode abrir as Escrituras e procurar se o fogo é ou não juízo. Todas as vezes que tem juízo, tem fogo. Tem consumação. E ele avisa que aqueles que crerem no enviado de Deus, aquele que viria após ele, iriam receber o Espírito Santo, mas aqueles que não crescem iriam provar o fogo do juízo divino. E isso está presente na mensagem do João. Ele diz assim: olha, ele tem um machado na mão. Ele vai cortar a árvore pela raiz. A árvore que não der fruto, fogo. Vai ser queimada no fogo. Ele tem uma pá para limpar a eira. A eira era o lugar onde o trigo era jogado para ser debulhado. Quem tem uma experiência assim antiga, né? Hoje é tudo industrializado, mas você fazia uma espécie de um cimentado, jogava lá o trigo ou o arroz, aí vinha com as varas, né? Pá, 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 e malhava. Pá, pá, e aquilo ia soltando a casca. E depois você juntava aquilo, punha na peneira e quando você jogava, o vento levava a palha, como diz o Salmo 1. Não são assim os ímpios, são como a palha que o vento leva, mas o trigo caía, o arroz caía, porque tem peso. E ele diz o quê? Que o trigo vai para o celeiro, mas a palha vai para onde? Vai para o fogo, para ser queimado. Isso é juízo. Ele tem os 2 batismos. Ou você crê e recebe o Espírito Santo, ou você não crê e vai para o fogo. Esta é a mensagem do João. A mensagem do João, ela diz que há consequências. Se você crê, você está bem na fita. Se você não, você vai ser queimado. Cuidado agora com a expressão, queima ele.
Lá no final, o que tem? Um lago de fogo. O fogo é o juiz. E ele diz àqueles homens, diz assim, olha, sabe, eu vivi um pouco no interior, eu vim do interior, eu tinha 7 anos de idade aproximadamente. E assim, quando você põe fogo no mato, não sobra cobra. Você quer descobrir cobra, taca fogo no mato. Porque a hora que o fogo começa a queimar, a cobra, elas fogem. João disse assim, cobras, raça de cobras, deste fogo vocês não vão fugir. Deste vocês não vão fugir. A única maneira de vocês fugirem é abrindo o coração, é se arrependendo e preparando um novo caminho para Ele. Senão, há consequências, e estas consequências eternas têm que estar na pregação que nós pregamos ainda hoje. Evangelho com açúcar, que diz, não, está tudo bem, Deus é amor. Né? Não firma o pé. E o batismo vai ser de fogo. A mensagem, a pregação do João, ela vem para corrigir pensamentos humanos. Por quê? Porque eles entendiam que o fato de serem filhos de Abraão, estava tudo certo, só precisava ser filho de Abraão. Só precisava ser filho de Abraão. Lembram quando Jeremias começa a profetizar e dizer que Israel ia ser levado para o cativeiro? Os profetas dos dias de Jeremias pregavam o contrário. Você imagina, nada vai acontecer com vocês. Vocês são filhos de Abraão. E tem outra coisa. Jerusalém tem o templo. Você acha que Deus vai permitir que um ímpio pagão entre aqui e derrube o templo? Imagina. E eles criaram uma canção. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E o Jeremias diz, vocês estão cantando, mas sabe de uma coisa, o templo vai cair. Vai cair. Lembra eu acho que é Amós, quando vai profetizar, Amós do sul, e ele vai profetizar no reino do norte, e ele começa a profetizar acerca desse julgamento que vem da parte de Deus para o povo, pelos assírios. E aí o sacerdote lá, o homem de Deus, vamos assim dizer, lá vai para ele e diz assim, Amós, vamos aqui uma reuniãozinha, vamos conversar. Rapaz, não faz isso não. Você sabe que aqui a casa é do rei. Você tem que maneirar na pregação. Você falando, pregando só desgraça, prega alguma coisa boa. Parece o Micaías lá, né? Que o rei Josafá, né? Foi Josafá que falou, não tem um profeta aqui não, porque até ele desconfiou, a mensagem é só açucarada, Deus vai te abençoar, e se não abrir o mar, ele passa você por debaixo do mar, e até ele desconfiou, você não tem um profeta aqui não? Fala a verdade? Tem um aí, o Micaías, mas ele está preso. Então, amados irmãos, eles achavam que ser filhos de Abraão resolviam. Abraão é nosso pai. E aí o João Batista diz assim, pois é, eu tenho uma mensagem para dizer para vocês. Destas pedras Deus fará surgir filhos de Abraão. Ou vocês mudam, ou vocês entram para o caminho do arrependimento. Ou Deus vai levantar outros filhos, nem que sejam das pedras. E por último, a mensagem, a pregação do Batista tinha resposta. O que devemos fazer? A mensagem cristã, ela deve ser inserida num contexto atual. Tem que ser contextualizada.
O pregador tem que estar em sintonia com o seu tempo, conhecer os caminhos, os descaminhos, trazer uma mensagem que atenda e traga a resposta para a sociedade. E João, como profeta de Deus, ele é procurado, perguntas são feitas a ele, e essas perguntas mostram pessoas que estavam querendo achar o caminho certo. O que nós temos que fazer agora, depois que o Senhor pregou tudo isso, e a gente vai se batizar, e aí, o que a gente tem que mudar? E para o povo que perguntava o que devemos fazer, João dizia assim: quem tem 2 túnicas, dê uma, e a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Aprendam a repartir. Uma vez eu li um post na internet que dizia assim, de um lado dizia assim: conheci a Deus e Ele me ensinou a prosperar. Eu tinha um carro, agora eu tenho 2. E do outro lado tinha assim: eu conhecia Deus e Ele me ensinou a dividir. Eu tinha 2 carros, agora eu tenho 1. Para o serviço público, alguns publicanos, os publicanos eram os funcionários públicos, trabalhavam para o Império Romano, também vieram sendo batizados. E o que nós temos que fazer? Ele diz: não cobrem nada além do que foi estipulado, não explore ninguém. A mensagem do Evangelho tem que alcançar as necessidades da sociedade em que nós vivemos. Nós pregamos para o povo na igreja, nós pregamos para os políticos, nós pregamos para os juízes, nós pregamos a todos aqueles que precisam da resposta de Deus. A segurança pública, o ministério público vai a João. Então nós temos alguns soldados que perguntam a ele: e o que nós devemos fazer? Ele diz: não pratiquem extorsão, isso não agrada a Deus, está errado. Não acusem ninguém falsamente. Hoje está perigoso falar aos juízes, principalmente se eles são da Suprema Corte. Às 6h da manhã, Uber Black aparece na porta da tua casa. O japonês. Não acusem ninguém falsamente. Outra mensagem do Batista para esse povo: contente-se com o seu salário. Não põe a mão em dinheiro que não é seu. E eu vou dizer o seguinte, irmão: esse Brasil tem dinheiro. Porque, olha, irmão, nós atravessamos pandemia, guerra e tanta coisa. E pela primeira vez eu estou vendo baixar imposto nesse país. 0 imposto aqui, 0 imposto. Onde que tem tanto dinheiro? Porque se está deixando de entrar dinheiro, e na época que entrava tudo isso? E agora baixa o imposto, 0 ali, 0 ali. E aí a gente lê a mensagem: superávit de arrecadação. A arrecadação só aumenta, vai arrecadando cada vez mais. Que coisa terrível é essa? Então, irmãos, tinha muita gente botando a mão no nosso dinheiro. Está na mensagem do João. É a nossa pregação. Alguns não gostam quando a gente diz isso, mas Deus está dizendo a João: fale para eles que eles não põem a mão no dinheiro do povo, não pratiquem corrupção, não acusem injustamente e vivam com os seus salários. Que Deus abençoe a sua vida. Meu tempo acabou. Desculpe os minutos que eu passei.